Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos para o 18º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Pai querido, hoje queremos colocar nossas vidas diante do Senhor e te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Queremos também colocar diante do Senhor as nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor que nos sonda, o Senhor que conhece os nossos caminhos, conhece os nossos pensamentos. Queremos entregar todos eles ao Senhor neste momento, para que o Senhor possa, Senhor Deus, nos ajudar a converter dos nossos maus caminhos. Leve-nos agora à compreensão da Tua vontade, do Teu querer. Eu oro assim em Teu nome. Amém. E hoje nós temos como título a oração muda uma nação. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nação brasileira está vivendo uma grande crise política, moral, social, institucional e espiritual. O povo está pasmo diante de tanta injustiça, violência, impunidade, desrespeito e outros males que estão corroendo a nossa sociedade. Muitos estão procurando saber as causas dessa situação e procurando soluções. A única solução para a nação brasileira é a Igreja de Cristo, tornando-se verdadeiro sal na terra e luz do mundo, e orando por um poderoso avivamento espiritual que faça uma grande limpeza em nossa nação, levando o povo ao verdadeiro temor de Deus. O versículo citado apresenta algumas condições para que Deus transforme uma nação, e a chave é o seu povo. Por isso é que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a igreja, um instrumento de Deus para mudar o mundo. Aqui estão algumas condições. A primeira delas, humilhar-se. Humilhar-se tem a ver com um coração quebrantado pelo reconhecimento do próprio pecado e também dos pecados que a nação tem cometido. O povo de Deus precisa ter mais consciência tanto do seu pecado individual como dos pecados que a nação comete contra Deus. Como nação, estamos enchendo o cálice da ira de Deus. A libertinagem, o desrespeito, a falta de temor, a perda de valores e outros pecados são cometidos, e o povo não está preocupado com o que Deus está pensando. É tempo de humilhação, reconhecimento do pecado, de choro e de lamento diante de Deus, para que perdoe os nossos pecados. E a segunda condição é orar. A igreja brasileira não tem orado, e quando faz, na maioria das vezes, é egoisticamente, procurando soluções para problemas e prosperidade material. Precisamos aprender a ter vigílias e alvoradas de oração, dias de jejum, tempo a sós com Deus diariamente e significativamente. Precisamos orar para que Deus nos torne semelhantes a Cristo e que façamos discípulos semelhantes a Ele. Além de estarmos mudando a nação,
ganhando um a um, devemos orar também para que o povo se volte para Deus. E a terceira condição é buscar a face do Senhor. Além da oração, Deus pede que seu povo o busque e contemple e o conheça profundamente. A ideia é de exclusividade. A nação, longe de Deus, deve voltar-se para Ele, buscando-o, dizendo por intermédio do profeta: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Quanto mais buscarmos a face de Deus, mais conheceremos o seu caráter, a sua santidade. Consequentemente, mais reconheceremos os nossos pecados e quando estamos longe de Deus. A quarta condição é converter-se dos seus maus caminhos. Quando buscamos a face de Deus, uma das consequências naturais é a convicção de pecado, é a necessidade de conversão. O fato de estarmos longe de Deus nos leva a uma vida de insensibilidade e começamos a aceitar o pecado como coisa normal. O homossexualismo, que outrora estava escondido e era vergonhoso, agora é publicado abertamente nos meios das comunicações. O adultério, o homicídio, a imoralidade, a desonestidade são pecados que têm sido aceitos pela nossa sociedade como coisa normal. Porém, quando o povo de Deus começar a se converter dos seus maus caminhos, Deus promete fazer milagres e transformar vidas e a nação. O cumprimento destas condições impostas por Deus nos fará experimentar a realidade das promessas descritas no versículo. E a quinta condição é: eu ouvirei dos céus. Deus ouvirá a nossa oração. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. A misericórdia de Deus são eternas, é a causa de não sermos consumidos. Em amor, graça e misericórdia, Ele ouvirá a nossa oração. A Igreja de Cristo precisa saber que tem uma arma poderosa em suas mãos, que é o arrependimento e oração e a busca de Deus. A sexta condição é: perdoarei seus pecados. Deus, em misericórdia e justiça, perdoará os nossos pecados e nos ajudará a voltar para Ele. O caminho de volta para Deus já foi aberto pelo sacrifício de Cristo na cruz. O perdão é garantido pela própria justiça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A fidelidade é a justiça de Deus que garantem perdão. E a sétima condição é: sararei a sua terra. Deus promete que vai sarar a terra. A nação brasileira está enferma. Todo crente brasileiro deveria reconhecer esta enfermidade da nação e ter convicção que também é parte desta enfermidade. Precisamos assumir o nosso pecado individual e reconhecer que fazemos parte do pecado coletivo como nação. O profeta Isaías reconheceu seu pecado e o pecado do seu povo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros,
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Deus cura uma nação. A igreja tem o remédio. Não podemos mais ficar acomodados, vendo os pecados do povo e continuar inertes. É tempo de voltar para Deus, denunciar o pecado, pregar o Evangelho e fazer o maior número possível de discípulos, antes que o cálice da ira de Deus transborde. Fale com o Senhor. Diga a Ele que você está arrependido dos seus pecados. Peça perdão a Ele pelo seu pecado e pelo pecado da nação brasileira. Peça a Ele um avivamento espiritual na sua vida e no nosso Brasil. Vamos orar? Senhor, ajude-nos a reconhecer os nossos pecados. Ajude-nos a reconhecer o pecado da nossa pátria amada. Ensina-nos, Senhor Deus, a estar mais constante e atentos a tudo ao nosso redor. Eu te peço hoje, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, os meus pecados. Eu peço que o Senhor perdoe o pecado da nossa nação brasileira. Ajude-nos a seguirmos em santidade, em busca de um momento a sós com o Senhor e orando sempre pela nossa nação, porque queremos, Senhor, que o Senhor derrame sobre a nossa nação brasileira o Teu Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor Deus, sopra sobre a nação brasileira o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que se nós, como povo, clamar pelo Teu santo nome e nos humilhar e orarmos, buscarmos a Tua face e nos converter dos nossos maus caminhos, então o Senhor nos ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados. E te pedimos, por favor, sara a nossa terra, sara o nosso Brasil. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.